Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo responder às tuas duas questões, né, que me enviaste, que era sobre a ficha. Quer dizer, esta questão número 4 tem a ver com o problema com relógios e depois a questão 6 tem a ver com a demonstração exatamente de um perímetro. Bem, vamos por partes. Vamos então responder aqui à questão número 4. Suponha que são exatamente 12 horas. Quer dizer que o ponteiro das horas e dos minutos, neste momento, ambos coincidem exatamente com as 12 horas. Que horas serão quando o ponteiro dos minutos estiver descrito exatamente este ângulo de menos 2100 graus? Quer dizer, esta amplitude é negativa porque o movimento dos ponteiros, né, se é feito assim neste sentido, quer dizer, vejo pelo sentido angular, né, o movimento cujo ângulo será negativo, que é o movimento que descreve então o ponteiro dos minutos. Ok? Então quer dizer, só que este ângulo de 2100 graus, quer dizer, isto deu bem mais do que uma volta inteira. Então vou-me preocupar, em primeiro lugar, em perceber quantas voltas é que o ponteiro dos minutos deu se descreveu exatamente este ângulo. Então quer dizer, não me vou preocupar sequer aqui com o sinal negativo, porque isso só me indica exatamente o sentido dos ponteiros. Vou mesmo pensar em 2100 graus, mas vou pensar que vem neste sentido. Para perceber quantas voltas deram, basta que dividas por 360, né? E fazendo aqui os cálculos, vou ter que usar a calculadora, dividindo então 2100 a dividir por 360, isto é exatamente igual a 5,8 e depois 3 infinitamente. O que quer dizer com isto? Que o ponteiro dos minutos deu exatamente 5 voltas, percebes? Então são 5 horas mais um bocadinho. Quer dizer, são 5 horas, se eu pensar nas 12, né? 12 dando 5 voltas mais 5 horas, quer dizer que estás nas 17 horas. Agora vamos tratar exatamente desta parte aqui decimal. E eu vou tentar perceber qual foi o ângulo, né? Que ele entre a quinta e a sexta volta, ele não deu a quinta volta, estava lá completa, até chegar ali à sexta. Deu só um bocado. Então quer dizer, eu agora vou perceber qual é a amplitude desta parte decimal. O que basta pegar em 5,83, né? 3, retiras a parte inteira, ou seja, subtrais 5 e ficas exatamente com 0,8333 infinitamente. É uma dízima infinita, periódica de período 13. E depois basta que pegues nesta parte decimal e que multipliques exatamente por 360 graus, de forma a perceberes qual foi a amplitude. Né? Quer dizer, isto fazendo aqui os cálculos, isto dá, olha, menos 5, né? Tirar a parte inteira, depois multiplicar por 360, isto dá exatamente 300 graus. Quer dizer, isto dá-me então 300 graus. Tudo bem. Agora, eu preciso, o ponteiro estava iniciado, quer dizer, quando completa as 5 horas, né? As 5 voltas completas neste momento está aqui e depois vai descrever uma amplitude de 300 graus. Quer dizer, eu vou ver onde é que ele vai parar. Importa saber qual é a amplitude de cada um destes arcos, porque tu no relógio tens, quer dizer, um círculo dividido em 12 partes iguais. Então, ok, vou perceber qual é a amplitude de cada um destes arcos. Basta que peguem 360 e divida então por 12, o que me dá exatamente 30 graus. Então, quer dizer, eu agora vou contar 30 graus em 30 graus, percebes, até chegar exatamente a 300 graus. Repara que, quer dizer, 30, vais ter que andar 10, não é? Aqui andas 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, ok, 300. Quer dizer então que o ponteiro dos minutos há de estar exatamente aqui em cima dos 50 minutos, ok? De tal forma que este movimento aqui, ponteiro dos minutos, seja exatamente os tais 300 graus. Então, quer dizer, isto está fácil, porque agora, que horas são? Quer dizer, se o ponteiro dos minutos deu 5 voltas inteiras, são 5 horas. E depois, se, quer dizer, da quinta hora, andou mais 300 graus, ou seja, mais 50 minutos. Então, quer dizer, são exatamente 17 horas e 50 minutos. Ou seja, o ponteiro das horas há de estar aqui nas 5, mas quer dizer, há de estar assim mais ou menos, quer dizer, quase 6, né? São quase 6 horas. Quer dizer, mas aqui a questão é mesmo que horas serão. Que horas serão? São 17 horas e 50 minutos.
Então terias aqui as horas, ok? 17 horas e 50 minutos. Tu, neste caso, tens que tirar exatamente, em primeiro lugar, voltas inteiras, para saber exatamente quantas voltas deu o ponteiro dos minutos. Isto vai estar exatamente o número de horas, né? Sempre que o ponteiro dos minutos dá uma volta inteira, passou uma hora. Neste caso, concluís que deu 5 voltas inteiras, então são 5 horas mais um bocadinho. Quer dizer, é retirares a parte inteira, ficas com a parte decimal, voltas a multiplicar por 360 para perceber exatamente qual é esse bocadinho depois das 5 horas. É uma questão também de saberes a medida de cada arco. Basta que pegues em 360, que é o ângulo que tu dividas por 12 partes iguais. Descobres então que cada arco destes mede 30 graus e vais andando exatamente até prefazer o que sobrou então da sexta hora. Quer dizer, isto está resolvido. Passemos então à questão número 6. Na questão número 6, peço desculpa, diz-nos o seguinte: considera então um triângulo retângulo ABC, como temos aqui, cujos catetos são então AB e BC, quer dizer que ele é retângulo exatamente aqui. Admite então que AB é exatamente igual a uma unidade e que x designa a amplitude deste ângulo BAC. Nestas condições, mostre então que o perímetro do triângulo ABC é exatamente dado por esta expressão que tu tens aqui. Quer dizer, estes problemas de áreas e perímetros, eu resolvo sempre da mesma forma. Em primeiro lugar, se quer o perímetro, eu vou colocar aqui a expressão que me há de dar o perímetro. Mas usando as letras. Quer dizer, o perímetro há de ser a soma dos lados. Né? Então, exatamente o comprimento da AB mais o comprimento de B até C, né? Há de fazer AB mais BC mais AC. A partir deste momento que constróis exatamente a tua ideia, né? Para o perímetro, através das letras, tenta sempre usar os segmentos. Porque eu não vou pensar nisto tudo, percebes? No perímetro todo de uma vez só. Eu coloco aqui exatamente os segmentos e agora vou estudar exatamente vou definir em função deste x cada um destes segmentos e depois é que os vou somar aos 3. Então quer dizer, eu sei já que AB é igual a 1. Né? Sei que AB é exatamente igual a 1. Então quer dizer, isto eu já tenho. Agora vou determinar BC. Vou determinar BC. BC há de ser este teu cateto, né? Que anda aqui. Então, ok, vou pensar, quer dizer, o meu ângulo, vou determinar BC sempre em função deste x, quer dizer, isto está de ser tudo construído em função deste ângulo x. Então, se tu estiveres aqui em x, quer dizer, tu queres o cateto oposto e tens esta medida 1 que é exatamente o teu cateto adjacente. Então pensas, ok, qual é a razão que trabalha o cateto oposto com o adjacente? É a tangente, tudo bem. Então eu vou escrever que a tangente de x é exatamente igual à medida do cateto oposto, que é exatamente o comprimento de BC, que é o que eu pretendo, a dividir por 1, né, que é o comprimento do cateto adjacente. Mas quer dizer, como está a dividir por 1, fica exatamente a tangente de x igual a BC. Então, ok, tudo bem. Vou colocar aqui que o comprimento de BC é exatamente igual à tangente de x. Agora, falta-me então definir aqui este cateto. Até vou colocar noutra cor. Ok, vou colocar então aqui AC, por exemplo, a verde. E vou definir usando a mesma ideia. Quer dizer, vou usar exatamente a mesma ideia. Eu tenho aqui este ângulo X. Quer dizer, eu agora quero exatamente a hipotenusa e tenho esta medida, que é uma unidade que é do cateto adjacente. E penso qual é a razão que trabalha com a hipotenusa e com o adjacente. É exatamente o cosseno. Então, ok, vou escrever isso. Vou escrever o cosseno de x. O cosseno de x é exatamente igual à medida do cateto adjacente, que é exatamente igual a uma unidade, a dividir pela hipotenusa, que é o que eu quero, que é a medida da AC. Agora o que eu tenho que fazer aqui é a definição, quer dizer, eu quero saber é a AC. Então resolves esta equação em ordem AC. Então poderás dizer que a AC é exatamente igual, quer dizer, neste caso há de trocar de posição ali com o cosseno, porque se encontra em denominador. Então a AC é 1 sobre o cosseno de x. Quer dizer, neste momento já tens as medidas dos 3 segmentos. Eu vou só colocar aqui AC é exatamente igual a 1 sobre o cosseno de x. Agora tu tens as 3 medidas, percebes? Isto é mesmo assim, quer dizer, primeiro exploras a forma. Isto em áreas funciona igual, quer dizer, exploras a forma através das letras que definem os segmentos, depois vais buscar, vais definir as pequenas pecinhas e depois de teres as pecinhas todas definidas, voltas a esta ideia do perímetro e jogas com elas todas.
Então agora vou colocar que o perímetro, em função daquele ângulo x, há de ser dado pela medida da AB, que é exatamente igual a 1, mais a medida de BC, que é exatamente a minha tangente de x, mais a medida do comprimento do segmento AC, que é exatamente 1 sobre o cosseno de x. Agora, quer dizer, eu olho para aquilo que quero mostrar e não vejo nada disto. Mas isto que eu fiz está certo, garanto. É uma questão de conseguires fazer a manipulação desta expressão de forma a obter isto. Então, quer dizer, deves olhar, percebes? Deves meter assim o teu olho e olhar para aquilo que tens que mostrar. Repara que no que tens que mostrar não existe tangente, quer dizer, não está lá a tangente. Então isto parece-me, porque não há tangentes, que eu vou pegar e vou dizer que a tangente x é exatamente igual ao quociente entre o seno de x e o cosseno de x. Então vou substituir. E também, olhando assim para a expressão, repara que isto foi tudo colocado sobre o mesmo denominador, que é o cosseno de x. Então, provavelmente, eu vou ter que reduzir estas três frações, vai lá, ao mesmo denominador. Mas vou fazer isto com calma. Primeiro vou fazer a tangente. Então tenho que o perímetro em função de x há de ser igual a 1, mais, e substituo a tangente de x exatamente pelo seno de x sobre o cosseno de x. E fica aqui com 1 mais o cosseno de x. Quer dizer, agora é a tal ideia, que eles colocaram tudo sobre a mesma fração. Ok? Quer dizer, o seno já está sobre o cosseno de x, o 1 também já está sobre o cosseno de x. Vou reduzir então esta unidade a este mesmo denominador, de forma a conseguir somar estas três partes na mesma fração. Quer dizer, para isto, para fazeres a redução ao mesmo denominador, basta apenas que multipliques aqui o 1 pelo cosseno de x, quer dizer, por cima e por baixo, e multipliques esta por 1, não vai mudar nada, e esta também. Sendo assim, há de ficar com o perímetro em função de x exatamente igual, fazendo aqui essa multiplicação, cosseno de x sobre o cosseno de x, mais o seno de x sobre o cosseno de x, mais 1 sobre o cosseno de x. E repara que neste momento, quer dizer, estas três frações têm o mesmo denominador. Se têm o mesmo denominador, é possível eu colocar então tudo sobre uma única fração. Então isto é equivalente a dizermos então que o perímetro em função de x há de ser igual, e quer dizer, somando isto tudo, ficas com o cosseno de x mais o seno de x mais 1, tudo a dividir pelo cosseno de x. É exatamente isto que querias demonstrar. Quer dizer, a ordem aqui está trocada, mas não interessa, né? Porque a soma goza da propriedade comutativa, logo eu posso trocar a ordem entre os termos sem qualquer problema. Quer dizer, a coisa está então demonstrada. Fica aqui a sugestão de resolução, espero que tenhas percebido. Estes problemas com demonstrações de áreas e perímetros, quer dizer, eu gosto muito de usar esta estratégia, eu uso sempre isto. Primeiro definir então a área ou o perímetro através das letras, depois ir definir cada segmento individualmente em função do ângulo, né, que me estão a dar, e depois coloco as peças outra vez, faço as somas e depois, obviamente, caso seja necessário, dar aqui um pequeno toque, uma pequena manipulação na expressão, de forma a obter exatamente aquilo que me estão a pedir que mostre. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer ajudar. À frente. Um grande abraço.